isso aí, nós queríamos saber de vocês o seguinte, se vocês já presenciaram, né, algum episódio de racismo com colegas ou amigos, ou com você mesmo, você vislumbra, você enxerga que existe de fato ou não existe, ou se existe a questão do racismo estrutural no país, o que podemos fazer para combatê-lo. E eu acho muito bacana voltar aqui ao vídeo que nós passamos lá no início. Quem não se tornar como uma criança, o olhar da criança é imensurável. Acho que já existe aí um ensinamento muito forte para nós. Começa aí, Henrique, fala um pouco sobre essa pergunta para nós. Eu já apresentei um episódio de racismo, essa foi a pergunta, né? Isso. Sofreu algum preconceito? Isso. Então, primeiramente eu gostaria de deixar claro assim, que eu acredito que eu abomino o racismo, tá? O racismo, ele é uma coisa assim que não deveria existir, com toda certeza, mas em relação a pessoal meu mesmo, tipo, se eu já sofri racismo, e na verdade eu procuro não pensar muito sobre isso, tá? Trazendo principalmente para o meu trabalho, né? Porque assim, tem um estudo em Harvard que descobriram que as pessoas, elas te julgam em pouco menos de meio segundo. Ou seja, ela te observa e em meio segundo ela já te julga, ela já tem um pré-conceito em relação a você. Isso independente se você é preto, se você é branco ou qualquer coisa do tipo, tá? Então tem esse preconceito já enraizado nas pessoas, né? O próprio subconsciente das pessoas, elas faz com que te julguem antes de te conhecer. Então, sobre sofrer racismo, eu procuro não pensar sobre isso. Oi? Ah, foi o eco, né? Eu procuro não pensar sobre isso, principalmente trazendo para o meu trabalho, porque, assim, imagina se uma pessoa ela se recusa a contratar os meus serviços, né? E aí eu fico pensando se é ou não é, se é porque eu sou negro ou se não é porque eu sou negro. Então, eu acredito que eu uso mais a estratégia de ignorar esse fato, isso trazendo para o trabalho, tá, gente? Ignorar esse fato comigo, para que eu não fique com isso na minha cabeça, para que eu possa cada vez mais melhorar no trabalho. Eu imagino que quando eu perco um cliente, entre aspas, aqui dentro da minha área, eu sempre vou pensar que é por conta que o meu trabalho talvez não seja bom, eu não fiz um bom posicionamento ou não entreguei aquilo que o cliente quer. E por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, sofrer racismo em uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, onde todo mundo, a maioria aqui também é negro, eu acho muito difícil. Tá? Eu não sofri esse tipo de preconceito aqui em Pescador, graças a Deus. O próprio João disse também que não sofreu por conta da sua cor, né? Então, sobre o racismo, eu procuro não pensar sobre isso. Eu prefiro acreditar que eu não estou exatamente para não atrapalhar minha carreira, né? Não atrapalhar o meu tipo de negócio em relação a desenvolvimento pessoal mesmo. Entende? Não sei se eu fui muito claro, eu fico com muito medo de estar tocando nesses assuntos, que é um assunto bem delicado, né? É um assunto muito bem delicado, e se houve alguma dúvida em relação ao que eu falei, pode perguntar, tá, gente? Eu acho que ficou muito claro, né, a questão de que, né, no nosso local aqui, mesmo aqui em Pescador, né, no nosso convívio, graças a Deus, você não sofreu, né, você não pelo que você pode enxergar, você não é vítima desse tipo de preconceito, e graças a Deus por isso, né, muito bom. Mairane, deixa eu parecer. Ou pelo menos, não que eu não seja. Pode ter acontecido. O que eu quero dizer é que pode ter sim acontecido. O que eu digo é que eu prefiro não acreditar. Entende? Eu prefiro não acreditar que isso aconteceu. Até porque eu não posso. Seria uma forma até preconceituosa eu dizer que eu julgar que alguém não fez algo por mim, não me contratou por eu ser negro e talvez não seja. Entende? Então, talvez eu possa ter sim sido vítima de racismo, mas eu prefiro ainda acreditar que não. Consegue entender? Sim, ok.
Até porque também nossa intenção aqui é justamente mostrar, né, versões. Eu achei bacana quando você falou assim, Verdade, o muito João bom. falou que não sofre, eu também não sofro. Ou seja, o pescador não tem essa visão tão preconceituosa, né? A Mairane, por exemplo, ela falou que como ela foi viver o mundo lá fora, né? Tem gente que mora numa cidadezinha pequena, na realidade, como a gente conhece todo mundo, a gente acaba conhecendo o pai, a mãe, a gente tem, talvez a gente tenha preconceito muito mais quando a gente não conhece a pessoa, quando a gente sabe do lado familiar, isso se torna um pouco mais fácil, né? Mas é bacana a gente vivenciar isso e trazer isso para dentro da gente, né? O preconceito ele existe de diversas formas, né? Hoje a gente está tratando de uma forma, né, racial, pelo dia, pela comemoração, mas a gente sabe que existe preconceitos por diversas formas, né? Sim. Pegando um gancho do que a Alaine falou aí, consigo compreender o que o Rick quis dizer, né? E é interessante perceber que quando a gente mora na cidade do interior, né? Como tem essa convivência, esse conhecimento pela família, pela índole da pessoa desde criança, tende a não ter muitos casos de racismo, né? Porque as pessoas já julgam umas às outras mais pelo que elas conhecem. Muitas vezes é mais fácil escutar fulana porqueira, como dizem aí, porque é filho de fulano que é porqueira. Ou então, assim, fulano, né, era filho de alguém porqueira e não se tornou. Aqui na cidade um pouco maior, né, Belo Horizonte ainda é uma cidade pequena, comparando com Rio, São Paulo, demais outros lugares no Brasil, né? E aqui a gente tem um pouco mais desse racismo, desse preconceito, que é desde quando, como a gente não conhece as pessoas, muitas vezes a gente já julga as pessoas a partir da sua cor e a partir de como ela está vestida, né? Muitas vezes as pessoas vão passar na rua, já tive relatos, né, de pessoas conhecidas, e perceber que as outras sentiram medo ao vê-la vindo, né? Às vezes na mesma calçada, numa rua escura, porque a pessoa era negra. Não sabe quem é, não tem como fazer esse pré-julgamento pela família, né? Então ele faz pela sua cor e às vezes pela forma com que está vestido, né? Agora falando pessoal, né? Sobre o racismo, eu só consegui encontrar, eu consegui perceber, eu acredito que o racismo velado, ele existe o tempo todo. Muitas vezes as pessoas querem julgar a nossa capacidade, né, atrelando a nossa cor. E a gente consegue mostrar, através da nossa capacidade, né, através do convívio, que isso independe, né, da nossa questão racial. Então, o que eu digo no meu trabalho, eu nunca me senti menosprezada pela minha cor. A fase da minha vida em que eu mais vivi preconceito, a fase que eu vivi o racismo de fato, né, que a gente pode atrelar o racismo, foi quando eu fiz a minha transição capilar. Porque o racismo pelo meu cabelo, o cabelo que é da minha cor, da minha raça. Quando eu assumi o meu cabelo natural, eu tive muita resistência. E ela veio de todas as formas, de todas as pessoas, muitas vezes amigos, familiares. Ela existiu, às vezes não com a vontade, não com a intenção dessas pessoas. É muito importante a gente explicar, né, que muitas pessoas não têm acesso à informação. A gente tem que considerar isso em algumas situações. Eu tenho isso para mim, que, por exemplo, em situações em que a pessoa é mais velha, eu consigo compreender que ele não teve acesso às informações, tanto quanto uma pessoa mais nova. Então, a gente tem que relevar em alguns aspectos, né, alguns comportamentos dessas pessoas, não justificando, claro, o preconceito, mas pela falta da informação mesmo. E daquilo que, como a gente falou no início, pelo racismo estar enraizado na nossa cultura, na nossa origem, alguém um dia falou e pregou por anos, por gerações na cabeça dessas pessoas, de que o negro era feio, de que ser negro era feio, de que o cabelo afro é feio, de que o nariz grande é feio. Então, julgaram as nossas raízes como algo ruim. E a gente também, onde eu fui inserida, também cresci acreditando de que isso era feio. Então, quando eu resolvi voltar ao meu cabelo natural,
eu estava no último ano da escola, acredito com 16 para 17 anos, e foi uma luta para mim, porque eu escutei de muitas pessoas, de pessoas até que eu amava, de pessoas muito próximas, como, o que você está fazendo com o seu cabelo? Que merda! Desculpa perdão a palavra, mas era dessa forma que você fez com o seu cabelo, porque eu cortei o cabelo, né, e deixei ele crescendo natural. Então, eu abandonei os processos químicos, eu abandonei a chapinha, a escova, e essa fase de transição é metade do cabelo liso, metade do cabelo cacheado. Então, não é bonito, de fato, né? Você tem dois tipos de cabelo em sua cabeça, de fato, quando a pessoa te olha, não é uma visão que vai ser bem aceita, porque você está meio a meio, você não está inserido em nenhuma do que é aceito, nenhum dos dois, né? E isso há alguns anos atrás, hoje aqui na nossa conversa, né, dos 4 convidados, todos os 4 têm seu cabelo natural. Mas isso há 6, 7, 8 anos atrás, acho que foi quando eu fiz minha transição, não era normal, não era comum. Eu me lembro que eu ia até a internet para procurar formas de cuidar do meu cabelo e não tinha informação, não tinha conteúdo. Eu ia ao supermercado, não tinha produtos específicos para o meu tipo de cabelo. Então, a gente via que isso estava inserido na sociedade. Não tinha produtos para aquele cabelo porque aquele cabelo não era bonito, não era procurado, não era vislumbrado. Eu me recordo que a primeira vez que eu alisei o meu cabelo, eu me vi com o cabelo liso e eu olhei no espelho e falei para mim, se eu soubesse que era assim, eu teria feito antes. E eu não tinha nem maioridade ainda, né? Mas eu achava que o liso era bonito. Porque as bonecas daquela época, da minha infância, eram brancas e cabelo liso. A Barbie tinha um cabelo liso. Hoje a gente consegue enxergar isso de uma forma muito diferente, porque a gente tem sido mais aceito pela sociedade, a gente tem tido representatividade, a gente liga a televisão e tem pessoas negras na TV, a gente vai em qualquer lugar. Hoje você vai encontrar negro num local que antes era só para rico, onde era só para pessoas que tinham um conhecimento, e hoje as pessoas negras estão inseridas em todos esses lugares. Então, onde eu ainda tenho, né, algumas situações. Recentemente eu vi um senhor mais velho falar para mim assim, você é tão bonitinha, mas esse seu cabelo, se você alisasse, abaixasse ele, ia ficar mais bonita. Só que as pessoas estão tão acostumadas, já estão ouvindo tanto, se enchendo de informação e de que isso é errado, julgar a forma do próximo, né? A raça do próximo, que eu nem preciso mais. Eu tive algumas situações nas quais eu não precisei falar nada, porque sempre as pessoas que estavam ao meu redor já entravam em defesa, né, daquilo e reprimindo essa pessoa que estava falando o que estava pensando, no caso, né? Então, eu não precisei nem debater com ninguém sobre esses assuntos, porque sempre já tem alguém que entra ao meu favor, né? Porque quando a gente recebe esse tipo de comentário, eu penso que demora alguns segundos para a ficha cair. Você pensa, não é possível, eu estou escutando isso, né? Às vezes já cheguei, já estive em lugares que do nada, assim, numa festa, por exemplo, uma pessoa chegou e pegou no meu cabelo. Nossa, é macio. De tanto falarem que o nosso cabelo é bombril, acredito que muitas pessoas realmente acham que nosso cabelo tem aspecto de bombril. Algumas coisas que a gente chega a achar absurdo, né? Mas tem pessoas que, por falta de conhecimento, por falta de convívio, né, que seja, e eu falo, e também questão cultural, eu trabalhei uns 4 anos da minha vida com a imigração, atendi pessoas do mundo inteiro, e eu tinha pessoas que eu atendia de países que não tinham costume de ver pessoas negras, pessoas com o nosso corte físico, como eu escutava no meu trabalho, muitas vezes era você a típica brasileira. Já pediram para tirar foto comigo porque eu era a típica brasileira. Eu estava lidando com estrangeiros, não era comum para eles ver pessoas com a nossa cor, com esse cabelo, né? Então, eu já ouvi de todas as formas, é seu, é natural, posso pegar, porque pela questão da cultura deles, eles não tinham conhecimento, não viam pessoas com a nossa forma, né? O Brasil é um país multirracial, no qual a gente tem essa mistura, esse mix, a gente vai olhar para o lado e ver alguém igual a gente, diferente dos países orientais, por exemplo, né?
da cultura oriental. Falando sobre o racismo... Isso aí faz com que a nossa população seja maravilhosa, né? Nosso povo é maravilhoso. Né? Sim, tem uma diversidade muito grande. Falando sobre o racismo estrutural, é muito interessante, eu acredito que ele existe, sim, e assim como o preconceito, o racismo está enraizado na gente, né? O racismo estrutural, eles são conjuntos de práticas que a gente tem, que a gente faz, e que a gente já nem percebe que é racismo, ou a gente não percebia, e é quando a gente tem o conhecimento, né, a gente percebe que é uma forma de racismo. Um exemplo, palavras que nós usamos, né, no nosso cotidiano, na nossa língua portuguesa, que são atreladas à coisa ruim do negro, como denegrir. Denegrir é quando alguém está denegrindo a imagem de alguém, é algo negativo, mas está ligado à palavra de negro, denegrir. A coisa vai ficar preta. A coisa vai ficar preta, nós normalmente estamos falando vai ficar ruim. A gente tem enraizado na nossa história, né, muitas palavras, se a gente for parar para pensar, né, no nosso português, que tem origem e que é atrelada à questão racial de forma negativa. Outra prática do racismo estrutural é o eufemismo. Muitas vezes as pessoas chamam as outras, as pessoas não conseguem chegar para você e te chamar de negro. Aquela pessoa preta, aquela pessoa negra. Eu já tive discussões com pessoas que disseram que eu não era da raça negra, que eu não era da cor preta. As pessoas querem classificar como outra cor porque elas compreendem que o negro tem que ter, a gente tem uma diferença de coloração, né, dentro da nossa cor, que ela vai do negro com a cor mais próximo do marrom até a cor preta. E muitas pessoas querem te classificar por não ser negro porque você não tem o tom de pele mais escuro, né? Então a gente muitas vezes fala, o fulano é escurinho, o fulano é moreno, é uma pessoa de cor. As pessoas ainda têm receio de falar, né? E utilizam esses eufemismos para direcionar a pessoas negras, a pessoas pretas. E eu não considero isso, em alguns casos, como forma de preconceito, porque eu, por exemplo, já me considerei outra cor. Por muitos anos, eu me descobri negra depois da minha transição. Antes disso, eu era parda. Hoje, se alguém falar que eu sou parda, eu falo que parda é papel. Então, eu me descobri negra, eu também não me considerava negra. Eu queria o cabelo liso, eu queria ser mais clara, eu não me considerava negra, como muitas pessoas classificam, pelas formas da minha pele, né? Por não ter o nariz, por ter traços finos. Eu escuto muito isso. Você não é negra porque você tem traços finos. Então, assim... São coisas que está enraizado na gente. O racismo estrutural, ele existe e acredito que todos os dias a gente acaba com isso, mas é só a partir da informação, né? Quando a gente busca informação, quando a gente busca conversar com pessoas e entender se isso faz mal ou não para aquela pessoa. Passando a palavra. Gente, vocês têm que me cortar porque eu falo muito, tá? Ok, diga lá, João. Então, né, eu não sofri nenhum tipo de preconceito, não que eu me lembre, né, pela minha cor. Mas eu lembro quando eu era menor, lá na escola, eu sofri, assim, preconceito por eu já ser mais afeminado, de crianças. Aí, depois eu cresci, né, eu ficava me perguntando por quê, sendo que, tipo... Lá não tinha ensinamento nenhum sobre isso. Então, poderia ser algo que vinha de casa. Tipo, o pai ou a mãe falar para não ficar perto, porque muitos dos meninos já saíram de perto de mim. Hoje em dia, eu não tenho quase nenhuma amizade com um. Nenhuma. Aí, eu nunca sofri. Como a havia dito, eu nunca sofri. Eu nem sei o que falar aqui. A Mairane fala tudo. Algumas palavras. É bom que você vai se inspirar nela. Ela vai servir de inspiração. Isso. É isso aí. Muito bom. Nessa pergunta, nessa rodada, a professora Célia falou
Sim, eu não falei ainda não, mas assim, sobre a pergunta, né, se eu já presenciei algum episódio, se eu sofri, né, realmente, a Mairane, ela destrinchou bastante sobre esse tema. Mas, em relação a sofrer, eu penso que não foi diretamente, né? Não foi assim, diretamente a mim, mas essas colocações, essas frases que ficou no ar e que realmente me deixou constrangida, realmente isso já aconteceu muitas e muitas vezes e anda acontecendo, e que hoje em dia, acho que falar sobre o tema para a gente começar a nos policiar, né? Porque às vezes até o negro mesmo fala, né? Fala e então isso está na hora de falar sobre o racismo, sobre o preconceito, é a forma de a gente estar achando de começar a pensar de que está na hora de parar e de se corrigir, né? E preconceito, e realmente, quando criança, eu vivi experiências, assim, passei por momentos que me deixou constrangida por eu ser negra em relação ao cabelo. Porque eu me lembro que, quando criança, eu tinha uns 9 anos, a minha mãe fez um penteado, que é aqueles coquinhos, vários coquinhos do cabelo, e antes de ir para a escola, eu já comecei a me preocupar, e olha que eu tinha 9 anos, de como que eu ia me sair, será que eu ia me sentir bem na escola com aquele penteado? Então, né, lógico, eu obedeci e fui para a escola, e realmente teve olhares, os coleguinhas pegavam no meu cabelo, nos coquinhos, né, e aqueles olhares espantados, assim, de que aquele penteado não era bonito, né? Então, eu fiquei muito constrangida e senti que esse penteado não me fez bem. E depois de adulta, morando em São Paulo, eu tornei me desafiar e quis fazer esse penteado. Fiz o penteado umas 2 vezes e saí. Então, mas como eu já era adulto, sabia lidar com essas questões, porque eu acho que eu me coloco mais em saber lidar com essas questões de racismo. E então eu saí, vi que tinha olhares, sim, mas só que eu não me importei. Mas eu quis me desafiar e superar aquilo que eu vivi quando criança. E porque, às vezes, até os conhecidos da gente mesmo nos lembra isso. Esse penteado não é legal, não é bonito, né? Porque é um penteado, né? Né? Então, isso tudo é um preconceito que a gente tem que saber assim, lidar e trabalhar a gente, nós mesmos, e a sociedade hoje em questão tem que saber que isso tem que ser banido, né? Então, eu acho que é um trabalho assim, de cada um, né? Porque realmente a gente está acostumado de continuar com essas colocações e que está na hora de a gente encerrar, né? Se corrigir. Já ouvi muitos comentários que eles comentaram assim, neguinho está pensando o quê? Né? Esses gestos, essas frases assim, me incomoda hoje, que até então parece que estava meio adormecido, que a gente parece que a gente que aceitava. E hoje a gente já olha assim, já fica, né? Não é para mim, mas já não é legal, já não estou gostando disso, né? E realmente é algo que não pode ser não ser deixado de falar, de discutir em todos os momentos, porque isso faz com que a gente nunca passa por essa etapa de acabar com o preconceito racial no Brasil, no mundo. Ok, muito bom, pessoal. Ouvir a experiência de vocês, o relato de vocês é muito bom. Pegando o gancho aí, até do que foi respondido, eu queria abrir uma discussão aqui e até ponderar pelo seguinte: nós podemos perceber, até a própria pessoas negras em espaços diferentes, etc. Nós podemos dizer que houve uma evolução na sociedade, seja ela brasileira ou pelo mundo afora, de que esse preconceito ou esse racismo, né, nos séculos aí, 18
século XIX, isso vem diminuindo? É possível dizer que isso vem diminuindo? Mairane, quer sucintamente dar um parecer para nós? Ô, Wallace. Oi, Cida. Tem uma pergunta no chat de uma aluna aí. Ok. Eu acho que seria interessante pontuar a pergunta que a aluna fez, entendeu? Dá uma olhadinha. Sim, eu vou deixar eles responderem esse questionamento agora e logo passo para o questionamento do aluno. Mairane, fique à vontade. Wallace, eu discordo sobre essa questão da mudança em redução ao racismo. Ontem, por exemplo, eu ouvi de uma pessoa falando assim, nossa, Mayra, mas está acontecendo muito caso de racismo agora, né? Eu falei para a pessoa, errado. Eu acredito que ele sempre existiu, só que hoje as pessoas conseguem perceber que quando estão em uma situação de racismo e elas se sentem à vontade para falar, para reclamar sobre aquilo. Porque durante muito tempo a gente entendia que era comum, que era normal e aceitava. Então eu não acredito que está diminuindo. Eu acredito que ele está sendo mais exposto, como ele não era antes, ele está deixando de ser normal. É claro que hoje as pessoas, muitas vezes, talvez pelo receio do que pode acontecer com elas, né? O que é triste, as pessoas hoje têm medo de ser presas por falar, porque hoje é crime no Brasil. Então, muitas pessoas estão deixando de demonstrar o seu racismo pelo medo da repreensão, de serem presas, mas não porque elas deixaram de ser racistas. Mas também acredito que muitas pessoas têm aprendido, como eu falei, o acesso à informação, né, a conversar, a ouvir a dor do próximo, né, tem feito com que muitas pessoas se conscientizem e abandonem essas práticas que foram ensinadas e repassadas de geração para geração. Então, só um minuto. Tem um parecer sobre isso, João? Antes do João começar, para a gente poder já agilizar, se tiver algum aluno que queira fazer uma pergunta, já vai enviando no chat, né? Para depois a gente dando sequência, tá bom? Tem a pergunta aí da aluna Ayandra? Após esse debate deles aqui, se tiver mais alguém que queira fazer, tá? A gente já vai dar a Ayandra aqui, tá bom? Ô, Wallace, eu não entendi muita pergunta. Se nós podemos dizer, João, que o racismo ele tem diminuído ao longo das últimas décadas, por exemplo, se você acha que isso pode ser afirmado ou não? Ah, tá, entendi. Eu acho que ele vem diminuindo e não está deixando de ser uma coisa normal para as pessoas. Aí agora as pessoas estão percebendo que o racismo não é normal. Porque antigamente as pessoas eram muito racistas, né? Verdade. Rick? Eu também acho que tem diminuído, principalmente pela questão de que as pessoas hoje, por exemplo, o negro hoje ele tem mais liberdade em poder entrar, em poder ir em qualquer lugar que antes não tinha, né? Eu não sei dizer se aqui no Brasil foi assim, mas nos Estados Unidos, pelo menos, era muito dividido. Tinha banco que era só para negro e banco que era só para branco. Bebedouro nas escolas que era só para negro e outros banheiro para preto. Então, absurdo. Então, assim, se você for pegar esses fatos que hoje não existe mais, né, então você pode dizer que sim, houve realmente uma diminuição do racismo. Até porque as leis também vieram para estar contribuindo com isso, e o próprio medo das pessoas serem punidas, porque, na verdade, assim, um criminoso, ele é criminoso, um agressor, ele é agressor, um racista, ele é racista meio que por natureza, digamos assim. E o que vai frear essas pessoas são leis. Então, se a lei está freando eles, eu acredito que automaticamente, sim, pode-se dizer que está diminuindo o racismo, mesmo que seja forçado, né, mesmo que não seja natural, diminuir, mas sim, diminui sim, com toda certeza. Bacana ver as ponderações diferentes, isso é muito bom. Democraticamente, isso é muito bom. Professora Célia, quer dar um parecer? Eu vou dar um parecer rapidinho. Realmente eu também acredito que está diminuindo devido à consciência do ser humano hoje.
E realmente é devido também às leis, né, que faz com que a gente tenha esse direito como é que fala? De autodefesa, né? Então isso faz com que está fazendo com que realmente a gente se policia mais e a gente tem consciência dos nossos atos, né? E isso faz com que também a gente vê que a população está reagindo a certas coisas que antes até então era normal né, todo mundo ficava acomodado, e hoje já não. E não só os negros que estão juntos, mas tem muitos brancos que estão juntos com os negros. Isso faz muita diferença e isso faz com que realmente diminua, né, o preconceito, e isso é muito bom, né? Isso, muito bom, né? Isso nos acrescenta muito, né? Hoje, né, famílias que não estão nem aí para a cor da pele, fazem casamentos, filhos brancos com filhos negros, enfim, isso é muito bom. Isso, né, mas claro, ensejando aí todo o espírito democrático aqui trazido pela Mairane, pelo Rick, pelo João, pela professora Célia, isso é muito bom, gente. Trazendo aqui a pergunta da nossa querida Ayandra, do 2º ano A, se não me engano, ela vai dizer o seguinte, a pergunta dela é: o que vocês acham sobre a frase "só faz serviço de preto" com relação ao serviço mal feito? E aí, essa frase é racista ou não? O que vocês acham? Rick, pondera aí para nós, meu querido. Com certeza, essa frase é completamente racista, né? Não tem como dizer que não. Não, cara. Dizer que o serviço preto e relacionar isso a serviço mal feito, com toda certeza, a frase é completamente racista. Não tem nem o que dizer. É racismo e é isso. João, pode seguir aí, Mairane, depois. Professora Célia, pode ficar à vontade. A frase é completamente racista, né? E isso a gente escuta muito no dia a dia, as pessoas falando. Mas, às vezes, nem leva pelo lado racista, né? Uma outra frase também que eu acho, a meu ver, eu acho um absurdo, quando alguém faz algum erro ou faz alguma coisa errada, não apenas na questão do serviço, não, de trabalho, não. Assim, fala, olha a cor dele. Gente, isso é descabido demais. Não, olha a cor dele. Tipo assim, que tem uma coisa a ver com a outra, né? Então, é interessante identificar certas frases que são, né, certas outras que não são, mas para a gente retirar do nosso vocabulário, né? Isso não é bom, tanto para os nossos filhos, eu ainda não tenho filhos, né? Mas o que eu quero ensinar para os meus filhos é amar e respeitar o ser humano, indiferentemente se ele é preto, branco, vermelho, azul, se ele é homossexual, se ele é hétero, não interessa. Ame e respeite o ser humano. O ser humano, isso é o mais importante. Dona Célia, quer dar um parecer para nós? Então, a respeito da pergunta, né, tá óbvio, né, que todo mundo, vou concordar com todo mundo aqui, que eu acho que todo mundo sabe que é uma frase racista, né? Só trazendo aqui mais um questionamento aqui do nosso chat. O professor Luciano perguntou para a Mairane, e os demais, claro, podem ponderar também, mas objetivamente para a Mairane, sobre cotas raciais na faculdade. O que você acha dessa questão? Professor Luciano, eu considero, primeiro, falar que eu defendo cotas raciais, apesar de não ter utilizado, eu utilizei o programa do ProUni, que tem mais relação com a questão de renda, né, da família do que a questão racial. Mas eu defendo as cotas raciais e o que eu entendo, né, de cotas é uma forma encontrada pelo governo de tentar equiparar essa discrepância que nós temos de privilégios, assim como eu falei lá no início, que os lugares onde os negros estão inseridos hoje têm relação com o nosso passado, né? Da forma com que eles foram jogados nesses lugares. E, consequentemente,
gerações foram acompanhando aquilo, eu entendo que as cotas raciais é uma forma do governo tentar ajudar essas pessoas a terem acesso à universidade, tentar diferenciar, né? Digamos que quando a gente fala de privilégios, é como se alguém estivesse indo para o mesmo lugar, só que é como se fosse uma corrida, só que alguém está um pouco à frente que você. Vocês têm que chegar no mesmo lugar, mas a pessoa começou a correr na sua frente. A chance dela chegar primeiro lá é muito maior do que a sua, né? Isso é assim que a gente entende como privilégio. Então, as cotas, ela vem para tentar equiparar, colocar a pessoa negra, que a pessoa branca, que a pessoa que está ali inserida, muitas vezes, num contexto financeiro melhor, né, para poder competir da mesma forma e ter acesso à universidade. Acho importante falar, quando me formei, tínhamos uma turma de 40 pessoas, e dessas 40 pessoas, registradores, somente 2 pessoas, que era eu e mais uma colega, éramos negras dentro dessa turma. E ambas estavam lá, né, inseridas naquele lugar, naquela universidade particular, que a gente teve acesso à bolsa. Então, eu considero, sim, as cotas raciais, ela vem para fazer isso, e ela consegue, de uma certa forma, equiparar, mais opções, dar mais possibilidades de crescimento para essas pessoas. Ok. Pessoal, eu peço que deixem os microfones desligados, por gentileza, e deixe apenas o convidado, falando, por gentileza, que não haja muito ruído. Convidado, por favor, o Marcos Dias, eu não vendo aqui o nome completo, por favor. Marcos Xavier, você Maria Luísa. Desliga seu microfone, Maria. Por favor. Por favor, amor. Dentro desse assunto das cotas raciais, o Rick quer fazer uma moderação, o João, você pode esperar, fica à vontade. A cotas ela é um tema polêmico, né? Porque hoje está dividindo muito opiniões em relação ao sistema de cotas. Quando eu fiz faculdade, eu fiquei um pouco dividido em relação a esse sistema, porque eu sou cotista, eu não consigo recordar se foi pelo ProUni ou se foi pelo outro sistema. E quando eu entrei na faculdade, eu comecei a ficar balançado sobre se é realmente necessário, se é realmente efetivo, porque apesar de eu estar lá estudando de graça, sou bolsista 100%, eu via que, cara, no decorrer da faculdade, no que eu fiz pedagogia, menos da metade das pessoas se formaram. E a grande maioria, sim, era branco na faculdade, porém a grande maioria também não tinha condições de estar pagando a faculdade. E, infelizmente, por conta do financeiro, acabou adiando esse sonho que era fazer o ensino superior. Então, assim, quando eu participei disso, eu comecei a ficar meio que balanceado, porque será que uma cota voltado mais para o financeiro não seria eficaz, uma vez que o negro mesmo, se ele não tem condições de pagar a faculdade, esse sistema de cotas, como é que chama o sistema de cotas que não é me deu branco agora. Tem o racial e tem o sistema de cotas social, é isso, né? Isso, tem o sistema de cotas econômicas. Então isso me fez refletir em relação a isso, porque o negro ele não tem condições de pagar a faculdade, certo? E se ele não tem condições de pagar, se o negro tem condições de pagar, ele faz, se ele não tem, ele não faz. Mas também existem pessoas brancas que também não têm condições de pagar a faculdade e talvez possam se sentir injustiçados. E eu estou falando isso de experiência própria. Tá bom? Eu não estou tirando nenhum dado de outro lugar, foi de experiência própria. Mais da metade da minha turma saiu por condições financeiras. E a grande maioria dessas pessoas eram brancas. Então, se o sistema de cota social atingir também os negros, o que atinge também, por conta do financeiro, também pode atingir os brancos. Eu acho que deixaria mais, digamos, justo, né? Porque esse é o grande debate em relação ao sistema de cotas aí hoje no Brasil. Se é justo, se não é, se está dando vantagens para um ou não está dando. E eu acredito que seria eficaz da mesma forma. Eu acho que se o negro não tem condição de entrar na faculdade, essa condição é financeira, e o sistema de cota social pode atingir ele da mesma maneira. É só do seu quarto, né? Ok, muito bom. O microfone da Teca poderia desligar, por gentileza? Dona
Célia, quer deixar algum parecer, por gentileza? Sim, eu quero. Em relação às cotas raciais, sim, eu sou a favor, sempre fui, desde quando surgiu, porque acredito que parece que, para mim, foi como se um incentivo para o negro entrar nas faculdades, frequentar e saber que tem uma oportunidade, uma porta que se abriu para ele. A ProUni, o ProUni também, né, é uma oportunidade, mas, igual o Rico estava comentando, né, as duas podem ser usadas, como o branco, a pessoa, né, os brancos que tem não tem condições financeiras, eles têm os meios para entrar, e os negros, além dessas, ainda tem a cota racial, porque eu vejo assim que a cota racial é uma reparação também, uma reparação de que, se a gente voltar a 300 a 400 anos atrás, que o negro não podia frequentar a escola, e hoje virou no que virou, com certeza contribuiu para que isso, o negro hoje não tenha um espaço igual poderia ter se tivesse começado desde lá do início, quando foi liberto, e ter tido a oportunidade de frequentar a escola. Talvez isso não seria tão desigual. Então, se hoje a cota racial é para essa reparação, eu concordo. Eu me formei em 2015, eu sou do FIES, né, foi financiada a minha faculdade, que hoje eu pago, mas que no momento, quando eu entrei, eu me lembro, eu não tinha conhecimento dessa cota, e assim, nos primeiros dias da semana que eu fui fazer minha matrícula, o financeiro lá já solicitou para mim a oportunidade do FIES. Em 3 dias eu fui aprovada, então ficou por isso mesmo. Então, assim, então eu vou ficar até né? Vou continuar. Não fui atrás. Mas se hoje eu pensasse assim, se tivesse uma oportunidade de fazer o que eu faço, que é uma paixão que eu tenho pelas artes, então com certeza eu usaria a cota e aconselho todas as pessoas negras que têm vontade de estudar, frequentar uma faculdade, se formar naquilo que ele mais gosta e fazer uso da cota racial, eu acho que ele tem mesmo que abraçar essa causa e fazer, né? E não desanimar mesmo. Então, nesse sentido, eu concordo. Ok. João, quer dar um parecer, João? Uma palavrinha? Wallace, só colocar um dado aqui que eu acho importante para a gente aqui na nossa discussão. Claro. No ano de 2020, 8,6 milhões de pessoas que tinham acesso à universidade, né, que estavam cursando universidade, apenas 613 mil dessas pessoas eram negras, ou seja, 7,12% apenas desse número, de 100, 7,12%, 613 mil pessoas eram negras. Então, acredito que esses são os números que são considerados quando a gente implanta o sistema de cotas no país. Ok. Pessoal, muito importante, todas as opiniões aqui são relevantes, a ponderação de todos vocês é relevante, é importante, nós estamos em um ambiente amplamente plural e democrático, viu? Muito obrigado pelas opiniões de todos. A professora Cida Campos levantou a mão aqui, quer fazer alguma pergunta, professora Cida Campos? Ô, Wallace, tem mais pergunta? Só que tem um aluno do 8º ano que acabou de mandar um textozinho aí. Enfim, eu vi aqui. Deixa eu fazer um questionamento e eu peço até que outros alunos que queiram fazer alguma pergunta, coloquem aí no chat, por gentileza. Enquanto eles vão responder aqui a pergunta que eu irei fazer, vocês podem mandar a pergunta, por favor. O que eu queria trazer para a nossa discussão aqui, pessoal, é o seguinte. Vocês acham que pode existir, será que isso existe, pessoas que se utilizam da questão do racismo para o vitimismo, ou seja, ele já entra, ou dada uma situação, ele se coloca como vítima, ora não sendo, e se utiliza dessa pauta tão cara e tão importante para os negros, do racismo, para se vitimizar, isso, porventura, pode vir a existir? Claro. O que mais tem? Ok. William, segundo ano, certo? Né, William? Vamos lá, João. Começa essa rodada, João. Fala para nós aí. O que você acha disso?
Eu acho que sim, várias pessoas pretas usam o racismo para se vitimizar. Igual lá no BBB do ano passado. Do ano passado? Não, desse ano. Desse ano. O João tem a mesma comigo. Tudo que falava com ele, ele levava para o lado racista. E sempre ficava se vitimizando por causa disso. E as pessoas começaram a falar sobre isso. Então, ele estava usando a questão dele ser preto para se vitimizar e sair por cima. Sempre ser um coitadinho, né? Rick, quer dar um parecer, meu querido? Sim, eu vou até trazer um exemplo também de um youtuber. Depois, se quiser confirmar esse fato, é só pesquisar no YouTube, chama Spartacus, e provavelmente você vai encontrar algo relacionado com o MacBook. O Spartacus, ele é um youtuber que ele fez uma vaquinha, já tem mais ou menos alguns, acho que 3 ou 4 anos, ele fez uma vaquinha para comprar um MacBook para ele, ele é um ativista, né? Para comprar um MacBook para ele, e ele usou como pretexto não ficar atrás dos bancos. Ele falou assim, por que eu quero um MacBook? Para não ficar atrás dos bancos. Esse foi somente o argumento dele. Não foi porque ele não tinha condições, não foi porque, apesar de não saber das condições dele na época, aí ele fez essa vaquinha. E o que aconteceu? O pessoal se montou e comprou o MacBook para ele. O que aconteceu depois? Ele seu esse MacBook no aeroporto. E eu fiquei imaginando como que uma pessoa consegue não valorizar, não dar tanta importância para esse objeto que ele falou que é atrás dos brancos, em seguida ele não dá tanta atenção para esse objeto que antes era tão importante e acabou esquecendo no aeroporto. Em seguida, ele abriu uma segunda vaquinha dizendo que perdeu o MacBook no aeroporto e que precisaria de outro, e ele ganhou novamente só pelo pretexto de que ele está atrás dos youtubers brancos, né? E a gente tem vários youtubers no segmento dele, que são negros, que são brancos, e que conseguem espaço na internet, conseguem conquistar as suas coisas, independente de usar a sua cor, a sua raça, como um pretexto que está atrapalhando ele a conquistar as coisas. Né? Hoje a internet ela tem esse poder de dar liberdade para as pessoas, de igualar as pessoas ali dentro desse novo mercado, né? Que eu chamo a internet de novo mercado, e eu acredito que esse fato foi sim um vitimismo da parte dele, de usar como pretexto ser preto e, além do mais, usar a desculpa de não quero ficar atrás dos youtubers brancos. E tem vários youtubers negros que estão muito atrás dele próprio. Então, Spartacus é o nome dele. Aí, se quiser buscar essa aí no YouTube, vocês vão encontrar. Essa questão de aí eu não quero ficar atrás dos brancos, isso seria de alguma conotação racista? O que você acha? Algum tipo de preconceito reverso? Não, o racismo reverso, ele não existe. Porque é uma confusão muito grande em relação ao racismo reverso. O racismo reverso, ele não existe porque o racismo ele vai além da ofensa, né? Ele não fica somente na ofensa. O racismo reverso, o racismo ele ocorre porque negros podem ser impedidos de frequentar algum lugar, ele já foi impedido de ter certos empregos, e o branco, ele não acontece isso. Com branco. Nenhum branco é impedido de andar em qualquer lugar por conta da sua cor. Então, o racismo reverso não existe por conta que o racismo vai muito além da ofensa. Consegue entender? Mas, dentro da pergunta do vitimismo, pode acontecer, sim, pessoas que se aproveitam dessa pauta que está tão hoje em dia para usufruir de alguma coisa, para tirar vantagem de alguma coisa. Ok. Dona Célia, quer dar um parecer para nós? Eu também concordo que não existe, que tem pessoas que vitimizam assim, mas assim, eu não preocupo focar nisso, sinceramente, sabe? Lógico que cada caso é um caso e isso aí tem que ser resolvido à parte, mas assim, eu não quero muito misturar em questão com o combate ao racismo, não.
O próprio comentário do William, o Alex, você viu que quando você abriu a pauta, o William, ele entrou na negócio aí para um pouco revoltado até, né, como forma de protesto. Então é esse tipo de coisa que pode acontecer, né? Pode inflamar essa questão de acontecer dele se sentir injustiçado, porque eu senti na fala dele que ele o que mais tem. Então é muito delicado quando você fala isso, porque o próprio William se sentiu um pouco injustiçado. E eu nem conheço ele, provavelmente ele deve ser branco. Não sei, né? Mas pela fala dele já dá para perceber assim, que várias pessoas se sentem injustiçadas em relação a isso. Ok. Mairane, deixa a palavra para nós, minha cara. Eu considero um assunto muito delicado quando a gente fala de vitimismo, de mimimi, em qualquer assunto, porque eu compreendo que é a dor do próximo, né? Eu não sei o que o próximo está sentindo em relação àquilo, eu não sei o que se passa na cabeça dele, se é correto, né? Ou não na mente dele, se de fato ele está fazendo aquilo com a intenção de se beneficiar. Eu considero complicado esse julgamento, né? Porque, assim, considero que é muito mais comum as pessoas quererem ser negras. Eu acho muito legal aqui no Brasil que o pessoal quer se bronzear, pagam caro por isso, mas quando você tem uma dificuldade em relação à cor, as pessoas não querem ser negros, eles querem só os benefícios da nossa cor. Eu escuto hoje queria ter o seu cabelo, queria ter a boca grossa, queria ter isso e isso da sua cor. Mas, de verdade, as diferenças, né, as pessoas não querem. Quanto ao racismo reverso, eu considero que não existe, porque vamos colocar uma situação normal. Eu nunca vi um branco ser revistado por ser branco. Eu nunca vi um branco ser perseguido em uma loja por ser branco. Então, o racismo, ele seria racismo reverso se alguma justificativa, se algo acontecesse àquele indivíduo relacionado à sua cor, simplesmente pela sua cor. Como eu falei anteriormente, né? A gente já faz um pré-julgamento quando encontra uma pessoa negra e você está caminhando na rua, principalmente quando é um homem, né? Um homem negro, pela rua as pessoas já se sentem com medo. Eu nunca vi falar que muitas pessoas sentiriam medo só porque a pessoa era branca. E o que acontece é o contrário. Logo, eu não considero o racismo reverso existente no país. Algumas pessoas utilizam, sim, essa pauta para dizerem, né, que, pronto, eu estou sofrendo, mas eu não consigo considerar como... Pode ser, como eu disse, é muito complicado falar da dor do próximo, pode ser uma dor que ele sente, mas eu não consegui até o momento, talvez chegar algum momento que alguém vai me provar, né? É muito importante a gente se lembrar que a gente está o tempo todo aprendendo. Então, assim como eu já não me considerava negra, hoje eu me considero, pode ser que em algum momento eu vou encontrar uma situação na qual eu vou reconhecer o racismo reverso, mas até o momento, não. Então, a pergunta, né, aí foi muito próxima à pergunta aqui da nossa aluna, Ana Maria. Ela fala muito sobre a questão, né, do vitimismo e da questão dos filmes, né, no caso que ela assiste. E ela pede aí uma sugestão, né, referente a esse assunto, né, sobre os direitos conquistados, sobre todo o sofrimento, e ela pede alguma sugestão de filme ou série dentro desse contexto, né, sobre o sofrimento, sobre tudo aquilo que os negros passaram. Alguém de vocês tem alguma sugestão para dar nossa aluna? Quantos anos ela tem? Ela é aluna do 8º ano, né? Deve ter em torno de 13, 14 anos. Gente, me corrija, por favor, se eu estiver errada. Uhum. Eu tenho duas sugestões para ela. Eu vou até digitar, que é um pouquinho complicado de falar. Tenho duas sugestões. Harriet.
que é uma escrava negra que lutou pela liberdade dos escravos. Ela sozinha conseguiu libertar centenas de escravos. É bem legal. Tem aí no chat. E também Django Livre. É um filme bem bacana também que aborda esse tema. Se tiver mais algum, né, aí dos nossos convidados que queira deixar também, né, alguma série ou algum filme que vocês acham que, né, vai enaltecer, que vocês acham que vai servir também como exemplo, né? Eu estou escrevendo também no site. Estou escrevendo aqui no chat. Gente, olha, os nossos convidados estão enviando pelo chat, tá? Fiquem de olho lá. E ela tem uma outra aluna aqui, a Dandara. Ela falou, né, que vale lembrar sobre a mulher, né, do Zumbi de Palmares, que tinha esse nome, que a mulher do Zumbi dos Palmares tinha esse nome. Segundo a história do Brasil colonial, ela teria sido uma negra escrava guerreira. Vale lembrar que trouxe esse assunto pelo fato de ser consciência negra e ter relação a esse assunto. Ela fez, né, um parecer para enriquecer o nosso assunto aqui. Então, gente... Deixa eu só dar uma sugestão aqui em questão de filmes, que eu me recordei de um filme aqui, que eu acho que vale a pena todos que ainda não assistiram, para conhecer um pouco como que é a história, né? Como funcionava antigamente essa questão racial. Tem um filme que se chama Quase Deuses. Eu não sei se os convidados já assistiram, mas eu acho que é um filme bacana para todos entenderem um pouco mais a história, né, do preconceito, dessa questão de discriminação racial, tá bom? É um lindo filme. A minha indicação seria também o Django Livre, que é muito interessante a história dele, um negro que já estava liberto, né, e ainda assim viveu situações de racismo e de escravidão, mesmo sendo livre. E também indiquei Madame C.J. Walker, é um filme da Netflix, ela foi a primeira negra milionária nos Estados Unidos, né, então conta um pouco da história dela, de dificuldade, mesmo tendo talento e tendo dinheiro dela ser inserida no meio de brancos. Muito bacana. Gente, o papo, né, está ótimo, realmente eu tenho aprendido muito, mas a gente ainda tem outras atividades, então para a gente poder encerrar, a gente queria fazer um ping-pong com vocês, a gente vai falar uma palavra e vocês vão falar para a gente o que vem à cabeça de vocês, tá bom? Podemos começar? Ô, Alane, não cortam sua fala. E a professora Cida Pina tinha levantado a mão, né? Não sei se vocês perceberam aí. Cida Pina, você quer fazer alguma colocação? Não, pode deixar. Esteja à vontade, Cida. Não, obrigada. Deixa para a próxima, quando estiver em sala de aula. Obrigada. Então, tá bom. A gente vai fazer... Lembrando, viu, gente, que a gente ainda tem algumas outras interações com os nossos alunos aí. Então, vamos lá, vamos começar com o nosso ping-pong. A gente vai falar, tá? E vocês vão falar a primeira palavrinha que vem à cabeça de vocês aí. A nossa primeira aí é cor. Diamante. Vamos começar. Henrique, quer começar pra gente? Vamos. A nossa primeira palavra é cor. Azul. João? Azul. É resposta rápida, não é? Sim, sim. Agora que eu entendi como é que é essa história. João?
Ai, meu Deus. Cor. O que vem na minha cabeça? Quando fala com você sobre cor, o que vem à sua cabeça? Não vem nada. Tá bom. Célia? Azul no verde. Mairane? Amarelo. Nós estamos falando de cores mesmo, né? Não em relação à cor, pele. Cor. Quando vem para vocês a palavra cor, né? O que a gente quer saber... Amarelo. É justamente isso. Quando a gente escuta a palavra cor, qual seria a gente? Né? E eu achei bacana que quando vocês escutam a palavra cor, vocês realmente lembram das cores. Isso é muito bacana. A segunda aí é Deus. Vamos começar com o João? Quando fala Deus para mim, o Criador da Terra, né? O Pai Nosso. Célia? Deus está acima de tudo. Eu costumo usar assim, para mim, Deus é uma definição espírita, que os espíritos da verdade falou a Kardec, a definição de Deus. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, meu alicerce está nisso. Mairane? Me lembra amor, e do amor me lembra o mandamento de amar uns aos outros. Amai uns aos outros. Todos, sem separação. Deus não fala, Jesus não fala de nenhuma diferença, né? Ele só pede para nos amar uns aos outros como os irmãos. Então, eu me lembro do amor. Rick? A resposta para tudo. Quando a gente fala aí, vou começar por João de novo, porque vocês querem saber? Redes sociais. Blogueiros, Instagram. Isso. Mairane, redes sociais. Vida perfeita. Rick? Novo mercado. Célia? Redes sociais eu imaginei logo na minha mente. É um cuidado, uma cautela para ser usado hoje em dia. Fazer bom uso dela. Outra palavra, e vamos começar com Célia aí também. Sociedade. Está sempre em progresso. Necessário. João? Pessoas. Mairane? Precisa de empatia. Educação. Vamos começar com a Mairane, que ela já está aí. Desculpa, cortou. Qual a palavra? Educação. Solução, a chave para todos os nossos problemas. João? Escola. Célia? É fundamental para todo ser. Rick? A base. Um sonho. Vamos começar com a Célia? Um sonho? Haver uma sociedade mais igualitária. João? Tornar um número mundialmente conhecido. Mairane? Ver cada vez mais negros em ascensão. Liberdade geográfica. Um livro. Célia?
A Dor que Dói na Juventude, Padre Zezinho. E quando eu estava na minha adolescência, e além de tantos assuntos importantes para a juventude, amor, sexo, aborto, religião, família, namoro, e isso agregou muito valor para mim, e me fez até um autoconhecimento, né? Eu fui em busca do meu autoconhecimento. Depois deixa no chat lá, com referência para os alunos. João, um livro? Não é verdade, eu não sou de livros. Maiane? Também. Tudo Nela Brilha e Queima, da Riane Leão. De empoderamento feminino e da raça. Coloca lá para a gente como referência no chat. Rick? Aprendendo Inteligência. E para fechar agora, vamos com o Rick aí que já está aberto. Futuro. Começa hoje. Mairane? Só depende de mim em construção. Céia? Futuro. Viver o presente para viver o presente bem, para ter um retorno bem também no futuro. João? Faça o futuro. Viva o presente e espere o futuro. Muito bem. Se tiver alguém que queira fazer alguma colocação, gente. Alguém queira fazer uma colocação? Ou a gente pode encerrar esse bate-papo para a gente poder dar, sequência lá. Quero agradecer mesmo a oportunidade, o convite. Foi um prazer estar com vocês, poder compartilhar um pouco das minhas vivências. Espero que o que a gente falou aqui hoje possa servir de inspiração para muitas pessoas que estão aí, alguns estudantes, que estão iniciando sua trajetória, alguns deles que estão passando por situações de racismo, alguns deles estão tentando se encontrar ainda, se reconhecer. Muitas meninas que estão passando pela transição ou começando a reconhecer o seu cabelo. Espero que tudo que a gente falou aqui hoje possa ajudar essas pessoas a passar por esse momento de uma forma mais leve. Me coloco à disposição também para possíveis conversas. Eu estou no Instagram como Maiane Passos, sempre falo sobre assuntos diversos lá, no meu Insta, e às vezes polêmicos também. É sempre um prazer conversar, debater sobre quaisquer assuntos. E deixo também o meu incentivo, É importante, coloco uma frase aqui para qualquer pessoa que esteja ouvindo, para todos os estudantes, em especial, para sempre acreditar naquela frase. Acredite no seu potencial. Todos nós temos um potencial muito grande dentro de cada um de nós. E não deixe que nada, nem ninguém te faça questionar isso. E quando alguém disser que você não pode fazer algo, seja por qualquer coisa, seja pela sua condição financeira, seja pela sua cor, seja pelo seu sexo, pela sua escolha do seu sexo, Você vai lá e faça, porque o que importa é a sua vontade. O seu potencial está dentro de você. E nada que o próximo fale para você vai poder atrapalhar isso. Obrigada. Muito bem. Mais alguém queria fazer uma colocação? Pode ser eu? Eu quero agradecer aqui vocês. Muito obrigado pelo convite. Tá? Fiquei muito feliz, de verdade, por vocês terem lembrado de mim. Acredito que isso é bem importante mesmo para nós, Para mim, para o João, eu conheço mais o João, que está aqui nas redes sociais, está sempre buscando cada vez melhor. E ceder um espaço desse para a gente é muito importante mesmo. E eu queria que vocês me dessem a oportunidade de deixar um recado aqui Tá tendo uma interferência. Alô? Pode continuar. Pode continuar? E eu queria dar um recado para os alunos que estão assistindo aqui a gente, dizer o seguinte: vocês não têm culpa
Não é culpa de vocês ter nascido com uma cor, não é culpa de vocês ter nascido, talvez, numa situação financeira tão boa, não é culpa de vocês ter nascido numa cidade de 4 mil habitantes, que não tem muitas oportunidades. Mas você tem toda a competência do mundo para mudar a sua vida. E você que estão me ouvindo aí, vocês alunos, não é culpa de vocês como vocês vieram no mundo hoje, mas daqui 10 anos, se vocês continuarem no mesmo lugar que vocês estão, se vocês querem evoluir, daqui 10 anos é sim culpa de vocês, se vocês permanecerem no mesmo lugar. Então, levanta a cabeça, faz acontecer, não conta com ninguém para ajudar vocês, só vocês sabem o quanto vocês querem vencer na vida, e independente de qualquer coisa, vocês têm a capacidade de mudar a vida de vocês por si próprios. Então, esse é o meu recado para os alunos. Espero que vocês jamais deixem qualquer motivo que for impedir vocês de sonhar e de realizar todos os sonhos de vocês. Célia, para deixar uma colocação para a gente. Então, eu agradeço, né, mais uma vez pelo convite e fiquei muito feliz. Eu dei aula, lecionei 2 anos, né, na escola estadual e foi uma experiência muito bacana, adorei mesmo. E o que eu deixo mesmo para os alunos é que realmente aproveita esse momento, porque o conhecimento abre portas e ele te coloca num patamar de muita diferença, né? Diferença. Então, isso vai contribuir muito para o seu progresso, né? O progresso intelectual de cada um. Então, que eles aproveitem mesmo essa oportunidade. João? Agradeço, né, pela oportunidade. E falar, gente, faça por vocês, que amigos seus nenhum vão te ajudar a crescer, tá? Nenhum. Eu não tive ajuda nenhuma. Se eu cresci, foi os desconhecidos que me ajudaram, que as pessoas que conhecem você não ajudam. Quem me ajudou mesmo foi pessoas que não me conheciam, entendeu? Então, faça por vocês. Se vocês querem, corre atrás para realizar o sonho de vocês. Muito bem. Só mais uma observação. Quero parabenizar os professores pela ação, né? Muito importante isso que está acontecendo, levar esse debate para dentro das escolas e lembrar, gente, que é muito importante. Aproveitem esse momento que vocês estão na escola. Os professores são as pessoas que mais vão ensinar para vocês, que mais vão conseguir passar conhecimento e como é o caso da escola que vocês estão inseridos de forma gratuita. Então, aproveitem esse momento, ele fará diferença. E sim, professores, parabéns e obrigada, porque ao longo da vida, eu, por exemplo, me recordo da maioria dos professores que eu conheci e sou grata ainda a cada um deles, né? Tem coisas que eu vi de cada uma delas que eu gravei na minha mente e que eu nunca vou me esquecer. Então, parabéns pela atitude e muito obrigada. A profissão de vocês é extremamente importante no avanço da nossa sociedade. Wallace, quer fazer alguma colocação também? Pessoal, no mais, né, até porque o nosso tempo já se alonga, mas agradecer a riqueza da presença de cada um aqui, dos nossos queridos alunos, e teremos algumas coisas mais adiante para com os nossos alunos. Neste momento, agradecer aos nossos convidados, Mairane, Rick, João, Dona Célia, Professora Célia, que prazer, que riqueza vocês trouxeram para nós nessa manhã. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês, em nome de Jesus. Muito obrigada mesmo, gente, de coração, por ter aceito o nosso convite. E fico aberto aí para vocês para voltarem sempre. Muito obrigada. Obrigada. Colegas, ressaltando que no chat tem a lista, né, de presença, e a gente pede para todas as pessoas que estão participando para estar lá respondendo o questionário, para dar um feedback para a gente também, para a gente poder cada vez, né, melhorar essa participação aí no sábado letivo. Então, e para os alunos, né,
Não deixem de assinar. Quem tiver dificuldade, chama os professores no WhatsApp, porque é a lista de chamada que vai determinar quem receberá o brinde de participação. Então, agora, eu gostaria de agradecer a vocês, por ter aceito o nosso convite. E nós, estamos muito honrados com a presença de vocês. Nossa, como o Wallace disse, foi um sábado de muito enriquecimento, muito aprendizado, tá? Então, agradecemos de coração por vocês terem disponibilizado esse tempo para estarmos aqui hoje conosco, contribuindo aí, para um maior aprendizado de todos nós, tá? E muito obrigada mesmo. E vou deixar em aberto para vocês aí, a vocês à vontade, Nós ainda teremos algum momento aí com os alunos. Caso vocês queiram permanecer até o final, fiquem à vontade, mas se precisarem se retirarem também, devido a ter outros compromissos, também podem ficar à vontade, tá bom? E em nome de todos, mais uma vez, muito obrigada mesmo por vocês terem, participado aqui conosco. Tá bom? Gente, rapidinho, bom dia, precisava falar, eu convidado. Essa live, na verdade, ela é necessária, A gente precisa falar muito. Fico muito feliz a oportunidade que os professores deram para essas pessoas pretas, alguns aqui meus amigos, e fico muito feliz, porque, na verdade, quando eu estudei, não tinha, assim, tanta coisa falando sobre o preconceito, sabe? Quando a Itajane postou, eu fiquei muito feliz, falei assim, nossa, isso é muito bacana, a gente precisa falar, e falar muito. Não só dia 20, só porque hoje é dia da consciência negra, a gente precisa falar isso. Mas é necessário, é só isso. Live muito enriquecedora, tá? Obrigada. Ô, Lucineide, só um momentinho que eu queria falar aqui. Eu agradeço a cada um de vocês que participaram com a gente, vocês convidados aí. É muito interessante que hoje nós estamos na internet, trabalhando pela internet, tudo online, e esses sábados letivos, cada dia a gente vê que está enriquecendo o conhecimento nosso, e nos dando a oportunidade de irmos lá atrás buscarmos, igual a Mairane, o Rick, o João, a Célia, todos foram alunos da Escola Estadual Dr. Tristão da Cunha, hoje todos, cada um tem a sua profissão, isso é muito importante, e isso é de grande valia para nós. Eu fiquei muito feliz, sabe, com a fala de vocês todos, e o João, principalmente, assim, não desmerecendo a você, Mairane, que também é nossa aluna, nossa ex-aluna, o Rick, mas o João, eu pude ver como aluno meu a simplicidade do João. João é um menino muito esforçado, João é um bom filho, ótimo filho para a mãe dele, que eu já tive a oportunidade de ver na casa dele. Assim, isso é muito importante, é o que vocês falaram aí, o amor que prevalece, Então, independente de cor, de raça, de tipo que vocês, opção sexual, o importante é o amor e o respeito. E isso todos vocês têm, e todos vocês trouxeram para a gente, agradeço de coração a vocês, e parabenizo muito o João, que o João é um menino guerreiro, e um menino, assim, de muito amor, de muito carinho para com todos, viu? Parabéns. Obrigada, Lu. E João, permanecerá conosco aí, João, que além de convidado, você é aluno da nossa escola. Conto com a sua participação aí até o final. E vocês, mais uma vez agradeço a vocês, como eu já disse, fiquem à vontade, mas se quiserem podem permanecer